Eu sou Marcelo Rodrigues Caetano, portal Engenheirando Civil. Vamos falar hoje sobre desastres em barragens e a gente vai tratar de um case que pouca gente conhece, é a ruptura da barragem da Pampulha. Inclusive, muita gente não sabe que a Lagoa da Pampulha é uma barragem artificial. Muitos pensam que é uma lagoa natural. Então, vamos lá, vamos falar de desastres em barragem Pampulha. Desastre ocorrido em 1954, já vai tempo, né, pessoal? Tá? Então, vamos lá. A Pampulha, como a gente conhece hoje, né, com a igrejinha da Pampulha, Mineirão e outras obras, que, inclusive, isso passou a ser reconhecido como patrimônio mundial, tá? Vamos falar inicialmente sobre engenharia de barragens, rapidamente. O que são barragens? São estruturas de solos, rochas ou concreto com o objetivo primário de criar um reservatório para retenção de água, rejeitos, resíduos, etc. As barragens podem ser usadas para geração de energia elétrica, para abastecimento de água, em processos de mineração, por exemplo, para reter rejeitos e por aí vai. Tá? Tipos de barragem mais comuns: barragens de concreto, de enrocamento e de solos. Tá? Falhas em barragens, elas ocorrem principalmente por questões hidrológicas, como galgamento, estruturais, o piping, instabilidade, etc., e perda da capacidade do reservatório. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre galgamento, piping, está aqui. Tá? Vamos lá. Contexto, pessoal. Década de 1930, objetivo represar o Ribeirão Pampulha, o córrego Pampulha, para água para abastecimento da população. Belo Horizonte estava crescendo na época, né? E era necessário água para abastecimento dessa população. Além disso, como objetivos secundários, prática de esportes náuticos e a construção do aeroporto da Pampulha, né? Vamos lá. A obra durou de 1938, encerramento da primeira etapa, até o encerramento da segunda etapa, 1940. Né? Ela foi construída em maciço de terra. Primeira etapa, altura máxima 12,6 metros. Na segunda etapa, altura máxima 17,6 metros, chegando a um volume de 18 milhões de metros cúbicos, né? De capacidade do reservatório. Porém, em 20 de abril de 54, houve a tragédia, o rompimento da barragem, tá? Foi necessário a reconstrução dessa barragem, que durou de 1954 a 58, elevando, inclusive, a altura máxima de 17,60 para 20 metros, tá? De 2002 em 2005, houve alterações nos vertedores e daí em diante a barragem passou a sofrer muito com assoreamento, né? Perdendo 40% do seu volume. Um processo de desassoreamento, ele se iniciou, ele existe há décadas, mas os resultados são ruins, a população cresceu muito no entorno, né? E várias medidas necessárias não foram tomadas nesse tempo. Tá? Então, vamos lá. Algumas fotos da época aqui, primeira e segunda etapas, né? Fotos antigas, fotos da obra e fotos da barragem já pronta, em 1940. Aqui, foto do rompimento, né, da barragem, perto aqui do extravasor, tá certo? E aqui mostrando aqui, né, o caos que virou aquela região lá. Por sorte, tinha muito pouca construção, pouca população na região, né? Pampulha é um bairro mais distante um pouco da região central da cidade. Tá? Matéria de jornal da época, né? Falando sobre o dia em que a barragem parou e uma imagem aqui confirmando realmente, né, que tinha muito poucas construções. A barragem está aqui nessa região e você vê, né, que não era uma região tão habitada na época. Tá? Mais fotos da época. Tá? E vamos falar sobre as causas desse rompimento. Tá? Foi diagnosticado como falha estrutural, um processo de erosão interna do maciço, conhecido como piping, né? A erosão interna dos caminhos de percolação da água no corpo da barragem, além do emperramento da comporta do vertedouro. Tá? Os antecedentes: aumento do volume do córrego Pampulha dias antes, surgimento da fenda, né? Houve uma fenda no corpo da barragem, uma pequena fenda. A barragem foi construída com estrutura de terra, né? E o rompimento aconteceu 5 dias após o surgimento dessa fenda. Tá? Quais foram os efeitos, pessoal? Tá? As águas correram pelo vale, um grande escoamento superficial com vazão de cerca de 500 metros por segundo, uma grande vazão. Houve inundação de várias regiões,
iniciando pela pista do aeroporto da Pampulha e atingindo bairros distantes, como o bairro Arão Reis, Capitão Eduardo e Matadouro, né? Então, foi uma inundação de grandes proporções, cerca de 18 quilômetros, né? A estimativa. Reflexos no Ribeirão do Onça e no Rio das Velhas, perda de plantações, de animais, de edificações e grande parte da cidade ficou sem abastecimento de água, tá? O volume propagado para jusante devido à ruptura foi cerca de 12,6 milhões de metros cúbicos. Dados oficiais não apontam mortos e feridos, tá? Esse desastre, ele poderia ter sido evitado? O que você acha? Né? Existem meios para evitar isso? Tá? Sim, tá? Vamos pensar com olhos no passado, mas também pensando no presente e no futuro, o que poderia ser feito para evitar desastres desse tipo. Então, vamos começar com inspeções periódicas e monitoramento dessa barragem, né? Usando piezômetros e indicadores de nível de água, reforço da barragem com o uso de concreto armado, esse reforço foi feito em algum momento aí do passado, não sei precisar se foi usado concreto armado, tá? Foi um reforço de concreto. Não ocupação das áreas de risco de alagamento, né, aquelas áreas do entorno, e essa é uma questão bastante complicada para se aplicar, serviços contínuos de limpeza, manutenções preventivas e corretivas das estruturas, né, monitoramento de lançamentos de resíduos na canaleta, que fica sobre o enrocamento, de proteção da saída dessa drenagem interna, remoção de vegetação e sedimentos para aliviar a estrutura, plano de segurança de barragem, plano de ação emergencial, revisão periódica de segurança da barragem, recuperação dos córregos que abastecem a lagoa e as matas ciliares, redução do despejo de esgoto e lixo nos cursos d'água, tá? E uma política de gestão integrada que pensa o território como uma bacia, tá? Aqui algumas características principais da lagoa, por exemplo, a sua altura total de 20 metros, um reservatório, né, com capacidade para 30 milhões de metros cúbicos, tá? Um maciço de aterro compactado com 2 extravasores, sendo um de tulipa, né? Aquele que pode ser observado facilmente pelos visitantes, e um extravasor de emergência side channel, canal lateral. Tá? Aqui uma foto mais atual da barragem, aqui uma foto também atual, de 2018, mostrando monitoramento de estabilidade que foi feito na região através de estudos geotécnicos. Tá? Aqui uma foto com um esquemático, onde a gente pode ver a lagoa, com a região aqui da barragem, né, e os vertedores, o Tulipa, né, com um canal aqui, subterrâneo, né, levando aqui para uma bacia de dissipação chegando no Ribeirão Pampulha, e também o vertedor lateral, né, side channel, que também possui seu canal subterrâneo, também levando para uma bacia de dissipação e chegando ao Ribeirão Pampulha. Aqui temos o extravasor Tulipa, né, ele pode ser observado facilmente pelos visitantes, tá? E vamos ver agora uma simulação, pessoal, uma retroanálise de rompimento, né, dessa região. É um estudo que foi feito pelo Lourenço Viane Neto em 2016, num trabalho de conclusão de mestrado, né? Então, vamos dar uma olhada rapidamente aqui nessa simulação computacional que foi feita, mostrando aqui o início do rompimento, né? Os primeiros momentos aqui, onde essa água está atingindo, veja que as proporções são catastróficas, tá, pessoal? Esse aqui não é o pior caso, vou deixar aí na descrição, são 3 simulações que ele fez, 3 situações diferentes, e vejam que realmente é alarmante, atingindo aqui aeroporto, bairros vizinhos, né? Deixa eu adiantar um pouquinho aqui o vídeo, tá? Para mostrar para você o impacto disso, né? É uma simulação apenas, mas é alarmante, tá? Chegando ali a Etionça e a região do Rio das Velhas, né? Semelhante ao que aconteceu na época, porém, numa situação em que a região está muito mais habitada, né? Então, vamos às considerações finais. As barragens são muito importantes para todos nós, para a coletividade, pelas aplicações, os benefícios que elas nos trazem, como geração de energia elétrica, como represamento de água para consumo, água para irrigação, para agricultura, né? Processos de mineração, por exemplo, para retenção de resíduos, né, de rejeitos, mas também muito importante saber dos riscos, né? As barragens, o conhecimento delas é vital para os engenheiros e gestores públicos. As bacias devem ser tratadas, né? A região
deve ser tratada como um todo, como uma bacia no âmbito da Política Nacional de Recursos Hídricos e do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. O uso da tecnologia é altamente recomendado no monitoramento, nas ações preventivas e corretivas, assim como simulações, tá? A preservação do meio ambiente apresenta um papel muito importante nas barragens e existe uma importância muito grande na aplicação dos planos de segurança de barragem e plano de ação emergencial. Ok, pessoal? Vou ficando por aqui. Grande abraço e